matéria HG faz diferença, você não acompanhará apenas as diferentes formas de interação entre a escola e o aluno, mas verá também onde estão atualmente ex-aluno do Hilton Gama. Você sabia que o professor Luciano, de língua portuguesa, doutor em literatura, já foi aluno do Hilton Gama? Além dele, César Varela, estudante de literatura, fala um pouco de sua experiência e das lembranças no Hilton Gama. Professores que te influenciaram no Hilton Gama e por quê? Lembro de alguns, não vou citar todos, porque senão eu vou acabar esquecendo de alguém, mas eu lembro do Nailton, né? Nailton era o de artes, professor de artes, e por que eu lembro do Nailton, né? Quem sabe? E teve a Lígia também, professora de português. Eu não sei se ela trabalha ainda aí, não sei se ela ainda continua trabalhando no Hilton Gama, mas acredito que sim. E eu vou me tornar colega de trabalho da Lígia, né? Eu estou cursando literatura, estou cursando letras, né, na Unirio, e futuramente eu venho a ser seu colega de trabalho. Foram alguns dos professores que eu tenho. Eu tive uma professora de história também muito boa, que ensinava a história mesmo, né? Ensinava os fatos históricos que realmente aconteceram. Eu tive muita sorte, na verdade, de ter pessoas que passaram pela minha vida que sempre somaram, sempre me acrescentaram. Então, tem outros, tá? Tem outras pessoas que hoje eu não vou lembrar, porque já faz tempo e a minha memória realmente é curta, mas eu tenho consciência de que muitos me ajudaram a trilhar esse caminho, a chegar nos lugares que eu tô chegando, né? Porque eu ainda não cheguei onde eu quero. Obrigado, Lígia, obrigado, Nailton, obrigado a todos os professores que, né, de alguma forma se disponibilizaram a me acrescentar. Mesmo sendo o trabalho de vocês, a gente entende, né, que com as adversidades e com toda a estrutura e a aparelhagem que são oferecidas a vocês, ainda assim é um desafio se colocar nesse lugar, então obrigado. Em que o HG, o Hilton Gama, precisa melhorar? Então, acho que essa é outra pergunta que talvez fosse melhor respondida por vocês, mas até porque, né, desde quando eu estudei, que já tem bom tempo aí, muita coisa deve ter mudado, talvez. Mas eu vou responder de forma ampla, não só o HG, mas talvez todas as instituições, né, de ensino público e até privado, talvez, deveriam focar um pouco melhor e desenvolver o lado artístico, ter uma educação menos quadrada, né, uma educação menos pragmática, menos engessada. E todas as instituições devem, na verdade, isso é até uma luta que eu tenho, integrar um ensino antirracista, né? Ensinar a história que a história não conta, que não está nos nossos livros didáticos. Eu acho que todas as instituições deveriam melhorar nisso, em promover um ensino antirracista e um ensino mais flexível. Em um ano de muitos desafios marcados pela pandemia do coronavírus, a aprendizagem não podia deixar de acontecer. A escola buscou realizar, mesmo em atividades remotas, trabalhos relevantes para toda a comunidade escolar. Eu já fui vítima de racismo e preconceito, sem sombra de dúvidas, mas eu queria começar essa fala com vocês diferenciando o racismo do dia a dia e a noção de racismo estrutural. Vivemos em um país racista, vivemos em um país onde o preconceito, que vem antes do racismo, ele se dá a todo instante. Quando você, aluno, por exemplo, com a camisa da escola pública, entra numa loja aí no calçadão da Pavuna e o segurança já te olha, já te observa. Quando você entra no ônibus e as pessoas já te olham assim de banda. Então esse racismo do dia a dia, isso é óbvio, todos nós já sofremos, mas eu queria chamar a atenção para o chamado racismo estrutural. Por que eu quero chamar a atenção do racismo estrutural? Primeiro porque esse racismo do dia a dia, que infelizmente está impregnado na nossa sociedade, ele pode ser facilmente combatido com trabalhos como esses que a professora está fazendo agora com vocês, que é o trabalho da autoafirmação, é o trabalho do autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu sei da minha história, quando eu sei da minha origem, a origem dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, quando eu vejo a história de luta deles, quando eu me identifico, esse racismo já não mais me atinge. Porque aí eu passo a valorizar a minha cor, eu passo a valorizar os meus traços, os meus lábios, eu passo a valorizar o meu cabelo, a maneira como eu me visto, eu passo a me ver e me enxergar
como um cidadão negro brasileiro e mais do que isso, mais importante do que isso, a ter orgulho disso. Então o caminho para isso, para combater esse racismo do dia a dia, é exatamente o caminho que vocês estão fazendo, que é o caminho da sala de aula, que é o caminho do autoconhecimento e da valorização. É muito comum na idade de vocês, quando o professor pergunta para o aluno qual é a cor dele, numa sala de aula da escola pública, onde predominantemente todos os alunos são pretos, o aluno está ali, eu sou pardo, eu sou moreno, porque ele não passou por esse processo de identificação. E é muito bacana quando isso acontece. Eu acompanho, através das redes sociais, a gente tem essa possibilidade, eu acompanho a trajetória de alguns alunos e alunas minhas hoje da escola pública, tanto da Hilton Gama quanto da Telêmaco. É muito bacana ver a transição que eles passaram pelos seus cabelos, de valorizar os seus cachos, os seus cabelos para cima, de valorizar os seus traços físicos. Isso é incrível, isso é incrível. Quando isso é resolvido, esse racismo corriqueiro e o preconceito corriqueiro do Brasil já não nos atinge mais, porque você sabe do seu valor, então você não se ofende com pequenas coisas. Agora, o racismo estrutural, esse sim é muito perigoso. Como o nome já diz, é o racismo que está na estrutura da sociedade e está enraizado na sociedade a ponto de nos atingir todo santo dia, a ponto de definir o que você vai ser amanhã, a ponto de definir como vão ser as suas escolhas e seus passos no futuro, e definir também e influenciar também no seu presente. E o pior, o racismo estrutural, ele é tão forte que as pessoas não entendem e não percebem. O racismo estrutural é aquele que faz com que se torne normal a morte diária de meninos e meninas pretas dentro da favela, e as pessoas sentem nos seus sofás à noite para assistir um telejornal acompanhado da sua refeição, seja do lanche da tarde ou da janta, e acham que é normal morrer pretos e pretas todo santo dia dentro de uma comunidade. Ou seja, e para você que mora numa comunidade, isso significa perder parentes e amigos todo santo dia. Isso não é normal, mas o racismo estrutural trata isso como uma normalidade. O racismo estrutural, ou seja, aquele que está na estrutura da sociedade, é aquele que faz com que a vaga de emprego não seja sua, por conta da questão da aparência, por conta... Esse sim nos afeta. O racismo estrutural é aquele que faz com que os nossos pais, e aí eu não estou falando de uma geração muito anterior, não, estou falando de uma geração que veio antes da gente, não pudessem ter acesso à escola, não pudessem ter acesso à educação. Não por acaso eu estou falando agora para os alunos da Hilton Gama, muitos de vocês serão os primeiros a terem acesso à universidade, dentro da casa de vocês. Eu não digo nem da família toda, estou falando da casa, pai, mãe, irmãos, quem vive ali dentro, muitos de vocês serão os primeiros. Eu na minha casa fui. O racismo estrutural é aquele que faz com que o meu aluno da escola pública, por exemplo, quando pense nas profissões, ele só consiga pensar num universo muito pequeno que está no seu dia a dia. Quando eu vejo um aluno meu da escola pública sonhando muito com as profissões, é quando ele fala, eu quero ser militar, eu quero ser bombeiro. Profissões maravilhosas, super dignas, e que vai proporcioná-lo ter um futuro decente, sem sombra de dúvidas. Mas por que esse aluno não consegue pensar um pouco mais? Por que ele não consegue pensar numa medicina? Por que ele não consegue pensar numa engenharia? Por que ele não consegue pensar no Instituto Rio Branco, que vai fazer dele um futuro diplomata? Porque ele não pensa em ser professor, mestre, doutor e por aí afora? Porque isso está fora do universo dele, e isso faz parte também dessa estrutura que foi montada para que ele vire amanhã mão de obra barata, para que ele vire amanhã uma mão de obra fácil no mercado e não almeje as melhores posições. Como é que se faz para ultrapassar a barreira desse racismo estrutural? Estudando muito, entrando na sala de leitura da escola, se não me falha a memória ainda é no primeiro andar, entrando na sala de leitura, pegando livros, lendo muito, pegando material em sala de aula, aproveitando cada aula, aproveitando cada minuto, cada segundo, para fazer da escola não um espaço, e aí eu falo isso para os meus alunos, não caiam na armadilha da média 5. É muito fácil, tirar 5 é muito fácil. O complexo é você tirar proveito da sala de aula, tirar proveito da educação que está sendo passada, porque isso vai fazer toda a diferença. Quando você consegue tirar
o máximo de proveito de tudo que está sendo passado para você, em matemática, em português, em história, em geografia, você consegue se preparar para lá na frente ter um bom emprego, para você dar continuidade nos seus estudos no ensino médio, numa escola, por exemplo, numa boa escola federal, ou até mesmo na escola do estado, mas se preparando para a faculdade. Então, a maneira como eu falo para os meus sobrinhos, para os filhos de amigos e principalmente para os meus alunos, como é que você vai vencer o racismo estrutural? Estudando. Estudando, estudando, estudando. Essa é a chave, esse é o caminho, essa é a maneira que vai te transformar e vai fazer você ter acesso aos bens de consumo, vai fazer você ter acesso a uma vida digna. Não adianta a gente falar de lutar contra o racismo se você não tem comida na mesa. Como é que você vai botar comida na sua mesa? Estudando. A importância de trabalhos como esse que estão sendo desenvolvidos agora pela Escola Municipal Hilton Gama, que é quando você busca discutir o problema, encarar esse problema com todos os seus assuntos espinhosos, mas busca também essa valorização, esse respeito das suas características, da sua cor, da sua realidade. Isso é muito importante. Quando você se descobre, quando você se respeita, quando você se reconhece como tal, você se valoriza, você se autoafirma e passa a enxergar o mundo de uma outra maneira, passa a se enxergar de uma outra maneira e passa a se respeitar. Por isso termino dando os parabéns a vocês por essa iniciativa, agradecendo o convite, adorei participar e integrar esse contexto de debates e de entrevistas sobre esse tema tão importante de ser discutido na escola pública e reforçar o que eu falei lá no meio da conversa. Estudem. É o estudo que faz com que a gente ultrapasse a barreira do racismo estrutural e cresça profissionalmente e cresça dentro da sociedade e, mais do que isso, dando exemplo para os demais. Porque quando um preto, uma preta dentro da comunidade cresce, chega à universidade, ela não está chegando sozinha. Se você for o primeiro dentro da sua casa a chegar num espaço acadêmico, pode ter certeza que você não vai estar indo sozinho, você vai estar escancarando a porta para que o seu irmão pequenininho, para que o seu sobrinho pequenininho, o seu primo, entenda aquilo como algo extremamente normal, entenda aquilo como algo extremamente necessário. Os meus irmãos que são mais jovens do que eu, quando eles foram crescendo, eles foram entendendo que estudar era algo normal. Os meus sobrinhos hoje sentam, pegam a sua mesinha, seus cadernos, seus lápis e brincam, vou fazer igual o Dindo, vou estudar, porque é algo normal. Ou seja, você não vai sozinho, você vai abrir portas para que outros possam ir junto com vocês. Bom, beijo grande, minha gente, obrigado pelo convite, aquele abraço. Previsão para o signo de Áries. Alunos com esse signo nessa pandemia não vão ligar muito para essas atividades. Vão ser mais focados em coisas que o interessam. Estudar não é uma delas. Sendo bem objetivo no que quer e quando quer. Previsão para o signo de Touro. Na pandemia, alunos com o signo de Touro vão ser bem fortes no meio das dificuldades de entregar as atividades. Os professores vão sempre pedir sua opinião por conta da sua sinceridade. Isso às vezes não é tão bom. Previsão para o signo de Gêmeos. Nessa pandemia, os professores vão chamar o aluno de Gêmeos para todas as atividades que foram fazer. Por conta de serem bem inteligentes, com seu jeitinho charmoso, acaba puxando muito o saco de seus professores. Está sempre pedindo ponto extra. Previsão para o signo de Câncer. Nessa pandemia, por conta de serem bem sonhadores, vão se esforçar muito nas atividades para conseguir realizar seus sonhos mais pra frente. Porém, seu lado tímido acaba atrapalhando às vezes. Previsão para o signo Leão. Nessa pandemia, por serem fiéis às amizades que têm, vão sempre tentar ajudar seus amigos nas atividades. Estão bem confiantes em tirar notas boas no final do ano. Sendo sempre bem realistas quando o professor fala que a prova tá fácil. Na verdade, nunca dá. Previsão do signo Virgem. Nessa pandemia, os de signo Virgem vão tentar manter sempre a organização.
sendo bem exigente nas atividades e cobrando muito de si mesmo. Por conta de serem bem fechadas, os professores vão tentar fazer com que ele se solte mais. Previsão para o signo de Libra. Alunos com esse signo não estavam ligando muito para as atividades online no começo da quarentena. Estão super preocupados pela quantidade de atividades atrasadas. Porém, seu lado determinado pode ajudá-los a cumprir todas as atividades. Alunos com esse signo vão animar as aulas online e trabalhos em grupos por serem muito extrovertidos. Previsão para o signo de Escorpião. No isolamento, o signo de Escorpião sempre falará uma ideia criativa em atividades em grupo. Além de se esforçarem muito para entregar as atividades no prazo, os alunos sempre contarão com ele para tirar alguma dúvida, com o professor em nome da turma, em troca de alguns favores, é claro. Previsão para o signo de Sagitário. Nessa pandemia, alunos desse signo serão muito estudiosos, irão fazer todas as atividades propostas. Por conta do seu lado honesto, irá dedurar seus colegas de turma para o professor, com a intenção de ganhar pontos e a confiança do seu professor. Previsão para o signo de Capricórnio. Nesse isolamento, o signo de Capricórnio estará focado em terminar todas as atividades no prazo. O professor poderá contar com ele para lembrar de tirar o ponto dos colegas de classe, em troca de ponto extra, lógico. Previsão para o signo de Aquário. Nessa pandemia, pessoas com esse signo, mesmo sendo rebeldes, vão tentar ao máximo entregar as propostas, tentando sempre mandar nas atividades em grupo. Os professores vão sempre pedir favores aos alunos com esse signo por conta do seu lado bondoso. Previsão para o signo de Peixes. Nesse tempo de isolamento, o signo de Peixe ficará tranquilo em questão de passar de ano, sempre fazendo os deveres, porém seu lado tímido fará ele não ser muito bom em atividades em grupo. Só participará quando for por obrigação mesmo.